É, então, essa aula vai passar por alguns daqueles conceitos daquela primeira aula, da fisiologia, da interação, da ventilação, com a hemodinâmica e com toda a parte cardiovascular do paciente. Eu vou relembrar alguns desses conceitos durante a aula. Então, importante a gente saber, né, o tromboembolismo pulmonar é uma doença muito prevalente que quase que cotidianamente a gente tem contato com esse tipo de paciente. São pacientes potencialmente graves e com uma possível causa reversível. Vai muito da identificação precoce para a gente tomar as condutas e diminuir a mortalidade desses pacientes. Com o advento da descoberta, principalmente, não a descoberta, mas a implementação dos protocolos, tanto da ANGIO-TC quanto do dedímero, ali por volta da década de 90, o diagnóstico e a incidência de TEP quase que dobrou do período anterior, sem essas ferramentas. Então, no estudo canadense, né, demonstrou a incidência de TEP de 0,3 para cada 1.000 pacientes. Viu que é maior em homens. Ele tem uma incidência gradativamente maior conforme a idade passa. Então, conforme a população vai envelhecendo, a chance de ter um evento embólico é muito grande. Nos Estados Unidos gera cerca de 100 mil mortes ao ano e na Europa cerca de 300 mil mortes ao ano. Basicamente, uma definição bem simplória é a obstrução da artéria pulmonar ou seus ramos, e tendo isso como causa um trombo, é tromboembolismo pulmonar. Se fosse ar, uma embolia gasosa, se fosse gordura, uma embolia gordurosa e por aí vai. Então, por definição, seria formação ou alocação do trombo na artéria pulmonar ou seus ramos. Os pacientes que a gente sempre tem que ficar bastante atento pelo risco elevado desses eventos, pacientes com câncer, gestantes, pacientes internados, principalmente por longos períodos e com uma certa restrição de mobilização, pós-operatório, trauma, obesos, tabagistas e pacientes já com algum tipo de coagulopatia. Diagnóstico. O diagnóstico é muito importante, uma história clínica, e a gente, a partir daqueles pacientes, a gente determinar qual que é a probabilidade desse paciente estar com evento embólico. Então, conforme algumas apresentações clínicas, história do doente, a hipótese do TEP vai sendo muito mais sensível, né? Então, pacientes que já tiveram histórico de trombose prévia, TVP, TEP, pacientes que têm hemoptise na clínica, frequência cardíaca maior que 100, ficou imobilizado nas últimas semanas ou passou por alguma cirurgia, tudo isso vai pontuando no score de Wells. Então, conforme o score de Wells, ele vai mostrando a probabilidade desse paciente possa ter esse evento embólico. Então, acima de 6 é um risco alto, né? Entre 2 e 6, um risco moderado, e abaixo de 2, um risco baixo. E isso vai acabar guiando muito nossa conduta. Perdão. Aqui é um fluxograma basicamente baseado no score de Wells. Quais são as medidas a serem tomadas, né? Então, o score de Wells baixo, menor que 2. Esse paciente tem algum critério, né, para ter um embolismo pulmonar? Não. Ou tem algum desses critérios? Dependendo do risco que você avaliar, uso anticoncepcional e tudo mais, a dosagem do dedímero guia a próxima conduta. O dedímero negativo acaba negativando o diagnóstico, então, se o dedímero não está acima do limite superior, esse paciente não tem trombose, ele tem um valor preditivo negativo muito bom. E caso o dedímero esteja elevado, aí você pode vir a pedir uma angiotomografia.
O risco intermediário, basicamente a mesma coisa, só que você já parte do pressuposto de já solicitar um dedímero negativo, não é TEP, positivo, você vai seguindo a investigação. E o alto risco, aquele paciente que tem uma clínica muito sugestiva, tem histórico protrombótico, você já pode lançar a mão logo de cara da angiotomografia. E agora entrando mais naquela parte fisiopatológica, a gente vai entender como o TEP acaba influenciando na hemodinâmica do paciente e correlacionando isso com aquelas alterações que a gente sabe da VM. Com isso a gente consegue ventilar esses pacientes de uma forma melhor. Então, basicamente, vai haver a formação ou deslocamento do trombo, ele vai se alocar na artéria pulmonar. Esse alocamento do trombo na artéria pulmonar vai causar um aumento da resistência vascular pulmonar. Isso, com o tempo, por mecanismo compensatório, vai dilatando o VD e conforme vá se perpetuando ou agravando o quadro, pode acontecer uma regurgitação tricúspide e uma possível disfunção ventricular direita, dentre todos aqueles status de choque hemodinâmico e tudo mais, conforme a gravidade do caso, né? Já pensando em câmaras esquerdas, o que a gente vai ter de alteração fisiológica? A gente vai ter uma redução da pré-carga de VE, né? Você vai ter uma inversão do gradiente do septo. Então, é como se o VD empurrasse o septo para o lado do VE. Quando você empurra o septo para o lado do VE, você acaba diminuindo ele, diminuindo a complacência. E isso são basicamente os dois mecanismos que causam a instabilidade hemodinâmica nesses pacientes com tromboembolismo pulmonar. A disfunção respiratória desses pacientes. A gente falou um pouco da disfunção hemodinâmica, né? E falando agora um pouquinho da disfunção respiratória. Esses pacientes têm uma disfunção respiratória. Eles podem se apresentar tanto hipercarbia ou hipocarbia. A hipercarbia, principalmente na fase mais aguda, que o organismo ainda tenta compensar de alguma maneira, elevando frequência respiratória e tudo mais. Eles se apresentam hipoxêmicos por conta de toda essa inflamação gerada pelo trombo. Pode ter broncoconstrição, aumento de resistência de vias aéreas, redução da complacência, redução da produção de surfactante, colapso e edema alveolar. Então, não é só a parte vascular que sofre, tem todas as alterações decorrentes dessa agressão, né? E isso acaba perpetuando. Então, um paciente que potencialmente pode estar em desequilíbrio hemodinâmico e, por consequência, acaba tendo algumas disfunções alveolares que acabam agravando muito o quadro. Indicações da VM nesses pacientes. Como toda e outra doença clínica, o paciente que apresente desconforto respiratório, frequência cardíaca elevada, aumento do trabalho respiratório. Quando esse paciente chega a certo ponto de tanta descompensação respiratória, a gente tem um desbalanço entre o consumo e a demanda de oxigênio. Então, a intubação vem para a gente tentar não perpetuar esse desbalanço. Então, todo paciente que tiver alguma apresentação clínica muito grave, não responsiva a algumas medidas, é indicativo de IVM. Não só para melhorar a troca gasosa, mas também como uma ferramenta hemodinâmica, para você melhorar a hemodinâmica do paciente. Instabilidade hemodinâmica no TEP, principalmente TEP maciço, também é uma indicação de VM. Bom, agora relembrando os conceitos. Se vocês quiserem falar, podem falar. Algumas das repercussões, né, da ventilação. O que acontece na via aérea desse paciente quando a gente predispõe ele à ventilação? Então, você vai ter um aumento da pressão intratorácica. Isso, vamos separar em câmaras direitas e esquerdas. Câmara direita e esquerda. Na câmara direita, a gente acaba aproximando o gradiente do átrio direito com o gradiente pressórico do retorno venoso.
Então, conforme isso você aproxima, você coloca, aumenta a pressão intratorácica, aumenta a pressão atrial direita e você aproxima os gradientes de retorno venoso. Então, isso vai acabar diminuindo o retorno venoso. Pensando numa câmara direita que já está sobrecarregada, então isso pode ter efeitos bem deletérios, né, para esse paciente. Então, geralmente, os pacientes com trombose pulmonar, a gente tende a fazer uma ventilação que não aumente demais essa pressão intratorácica para a gente não perpetuar essa agressão já gerada pelo trombo e associar mais uma alvéolo de extensão para aumentar ainda mais essa resistência pulmonar. Então, muito cuidado com todas as pressões, platô, pico, e especialmente a PIP, porque na fase expiratória é onde se diminui essa pressão de átrio e você permite um pouco a melhora do retorno venoso. Quando você coloca PIPs muito altas, esse respiro que o coração tem para melhorar o retorno venoso, mesmo que seja pouco, você acaba perdendo. Então, a PIP no paciente com TEP, PIPs altas, elas são alteram bastante e mexem bastante com a hemodinâmica. E, no geral, uma ventilação protetora, né? Até 6 ml por quilo, platô menor que 30, o pico menor que 40. Então, sempre guiar a terapia com pressões mínimas suficientes para a gente manter uma troca boa, não influenciar tanto na hemodinâmica e por assim vai.